crianças! Olá! Tudo bem? Ai, Filipa, que susto! Eu tô aqui também. Vocês falaram, olá, crianças. Olá, Felipe. Olá, Filipa, que você não me deu nem chance. Ei, olá, crianças. Tô aqui também. Muito bom estarmos aqui, né, Filipa? Ai, demais, demais. Como eu tô feliz de estar aqui, viu? Eu acho que essa mesa a tia Meire usou, porque eu vi uma história onde eu vi esses livros aqui. Eu também vi. Eu também vi. Ela te falava daquele homem que era sábio, que deixou muitos ensinamentos pra gente aqui. Eu acho que ela não arrumou a mesa, mas eu vou usar a mesa, porque tem um monte de livro aqui, Filipa. Que legal, Tá né? cheio de história aqui. Crianças gostam de histórias? Ah, eu gosto. Por isso que eu tô aqui na tenda de histórias. Então, eu também gosto de muitas histórias, histórias diversas. Ontem eu fui no aniversário, Filipa. Sabe o que era? Das Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja? Eu me diverti um montão lá com a criançada, Filipa. Verdade? E o legal... Mas eu tô brava. Por quê? Você não me levou? Ai, Filipa, desculpa, foi de última hora. E você sabe que legal? Lá tinha muitas coisas da Bíblia também. Também? Tinha músicas assim, legais. E o menino, ele vai para a escola bíblica dominical, no aniversário que eu fui. Verdade? Mas foi muito legal, porque tinha tartaruga ninjas que ficaram lá brincando com as crianças e eu gostei. Mas o que eu amo mesmo é a história da Bíblia. Eu também. As histórias da Bíblia, nós podemos lê-las várias vezes, Filipa. Por isso que eu não falto na tenda, porque aqui tem cada história legal. E essas... que me ensina tanta coisa. E essa história que nós vamos falar hoje, ela está lá no livro de João. Isso, capítulo 3. E esse capítulo 3, ele é muito especial, porque ele tem um versículo que nós vamos falar hoje. Eu nem te conto. Mas é que você sabe, vai, Filipe. Eu sei. Ela estraga a minha história, crianças, porque ela sabe um monte de coisa e ela quer falar de mim. Não pode. Esse versículo aí eu sei. Mas a nossa história de hoje, Filipa, um cidadão andando no meio da noite, lá na cidade de Jerusalém. Ele estava de noite. Sabe qual era o nome desse homem? Não. Nicodemos. Nicodemos? E esse Nicodemos, ele estava andando lá de noite, no escuro. E por que ele estava em Jerusalém? Porque ele era um homem importante. E ele estava meio que escondido. Ele estava indo. Estava se escondendo? Sabe quem ele estava indo ver? Não. Jesus. E precisava ser de noite? Porque ele era um homem religioso, importante. Ele ensinava as coisas da lei para o povo. Ele não queria dizer que estava indo encontrar alguém mais... Jesus, mas ele estava curioso demais, porque Jesus falava sobre o reino, ele sabia da lei, das histórias do Antigo Testamento, e ele ensinava com autoridade. Por quê? Porque ele era o próprio Deus, né? Ele era o próprio Deus, então ele tinha autoridade para falar. E Nicodemos estava escutando coisas que ele mesmo não conseguia interpretar. E não conseguia entender, né? Isso! E aí ele foi ver Jesus, foi ter com Jesus à noite. E quando ele chegou até Jesus, ele falou assim, ele reconheceu, ele falou, Rabi, eu sei que tu vem da parte de Deus. Porque só quem pode vir da parte de Deus pode fazer as coisas que o Senhor faz. Jesus já estava fazendo muita coisa. Ele falou, sei que o Senhor é mestre. Então, ele já sabia, ele já reconhecia no coração dele que Jesus era Jesus, né? Ele era Deus, que ele vinha da parte de Deus, né? E ele fala, eu sei que tu é mestre. E aí ele fala isso para Jesus. E Jesus falou para ele uma coisa muito interessante. Em verdade te digo que se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Jesus é engraçado, né? Ele fala cada coisa, né? Imagina Nicodemos, imaginando assim, nossa, como que eu vou nascer de novo? Pois foi exatamente isso que ele falou. Como que é isso, Jesus? Como posso nascer de novo, uma segunda vez, entrar no ventre da minha mãe? É. Aí Jesus falou,
você é mestre em Israel e não entende dessas coisas? Olha, vocês imaginam, ele era um estudante da lei, por isso que ele foi escondidinho, porque ele era importante, ele ensinava um monte de pessoas, Filipa. Verdade. E agora, Jesus fala para ele que é importante, se ele não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Certo. Bom, eu vou até entender que realmente era meio complicado entender essa frase do Senhor Jesus naquele momento, né? Sim. A gente já sabe porque a gente conhece a Escritura, né, Filipa? Porque a gente Verdade. já leu. Na hora, a gente ia pensar assim, nascer de novo? Então, e a Bíblia fala assim, e ele fala para ele, como é que eu, sendo velho, vou nascer de novo? E mesmo se fosse criança. Nem eu sendo meio, assim, não tô velha, nova. Não, sendo criança ainda, Filipa. E mesmo sendo criança, como é que nasce de novo, né? Verdade, não tem como, né? Então, mas a palavra de Deus assim, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Da água eu já nasci, agora foi do Espírito, né? Exatamente. E o Espírito tem a ver realmente com a fé, com aceitar Jesus Cristo e receber o Espírito Santo, que também é Deus. Porque a palavra de Deus, vocês já devem ter ouvido, criança, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, quando ele voltou para o céu depois de um tempo, ele prometeu que mandaria o Espírito Santo. Então precisava nascer da água e do Espírito novamente. Porque a gente tinha que mudar, né? Exatamente, porque quem nasce da carne é carne. Rose, é uma coisa tão profunda isso. Pois é, por isso que Jesus é sábio, ele nos leva a uma altura ao longo da vida, Filipe. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais profundo vai ficando o conhecimento e o relacionamento com Jesus. Aí eu entendo assim, né? A gente não pode nascer de novo assim, na barriga da mamãe, nem nada. Mas a gente pode nascer de novo interiormente, mudar todas as nossas atitudes. A gente pode ter fé em Deus. Nossa, isso daí é tão lindo, né? Exatamente, porque da carne nós já nascemos, né? Você sabe que eu já vi uma pessoa assim, sabe? Ela não conhecia Jesus. Aí ela aceitou Jesus. Ela encontrou Jesus. E aí ela mudou de vida. Você sabe que ela ficou até mais bonita. E fica mesmo, sabe por quê? Porque formoseia o rosto, a Bíblia fala, né? Verdade. Quem é do Senhor fica mais formoso. Por quê? Porque o pecado já não é uma coisa constante na vida daquela pessoa. O pecado, ele nos endurece, nos deixa fechado, a gente não gosta das pessoas, não pode, não é isso que o Senhor Jesus quer. E como você falou, quando ele vem, quando a gente tem um encontro com ele, ele causa uma transformação no nosso interior. E aí o exterior fica mais bonito. Verdade. Não é verdade? Verdade. E aí ele fala para Nicodemos, não te admires de ouvir isso, que é importante que nasça de novo. Não fica admirado com o negócio dele. Aí ele fala assim, que o vento sopra, Jesus fala para ele, para onde quer e vai para onde quer. Mas nós também não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim, ele fala, é o conhecer o nascer de novo. Ou seja, se a gente não consegue entender isso, Nicodemos não conseguia entender as questões do vento, como entender isso também? Né? É verdade. Então, Nicodemos pergunta para ele, como pode ser isso? É verdade. Você sabe, tia, hoje, às vezes as pessoas conhecem muitas coisas, mas às vezes não conhecem a verdade, né? Exatamente. E a verdade, às vezes as pessoas falam, o que é verdade para você pode não ser para mim. Eu já vi até criança falar isso, mas não é disso, porque Jesus diz, eu sou o caminho a verdade. Ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por mim.
Se Jesus é a verdade, ele é o caminho, é nele que nós temos que conhecer a verdade. E aquele versículo que a gente falou também lá na outra vez, e a verdade libertará. Quando ele fala de conhecer a verdade, fala de conhecer Jesus. Exatamente, porque ele era perfeito. Ele não tinha pecado. Ele não teve pecado. Ele viveu entre nós e não teve pecado. Então ele pôde mostrar para nós toda a verdade também. Verdade. Porque ele... Eu falei verdade. E é verdade. Tudo que é verdade, né, Filipa? Verdade. O nosso interior entende o que é isso, né? E é muito legal. Mas interessante também que Jesus, apesar de tudo isso, ele mostra logo na sequência o amor dele para Nicodemos. Porque Jesus, ele não veio para julgar a humanidade naquele momento, ele veio para salvar. E a palavra de Deus diz lá, no versículo 13, 14 e 15, não sei se você já escutou essa história, Filipe, eu vou contar para as crianças rapidamente. Que lá quando o povo judeu vivia no deserto, bem antes de Jesus vir, houve um episódio onde o povo em pecado cometeu pecado. E o que Deus falou? Soltou as serpentes que mordiam as pessoas. E para simbolizar o que ia acontecer no futuro, ele falou assim para Moisés: Moisés, levanta uma estátua, não é uma estátua que ele fala. Desculpa, crianças, é que eu não me lembro agora, não me veio. Ele levantou uma serpente de metal. Deus mandou ele levantar uma serpente de metal, e o povo, quando olhava para aquela serpente de metal, eles ficavam curados das picadas. Só olhava quem tinha fé. Exatamente. Então, quem tinha fé se olhava, exatamente. A mesma coisa foi quando Jesus agora, né, quando ele se entregou na cruz, depois que ele cumpriu tudo que ele tinha para fazer, ele, por amor a nós, ele se entregou na cruz do Calvário. E quem olha para Jesus com fé também é salvo. Quando a gente crê naquele sacrifício, onde ele levou todo o pecado da humanidade, criança, todos os erros que a gente cometeu e comete, você é salvo. Quando você crê que aquele Jesus é o Filho de Deus e que sobre ele estavam todos os nossos pecados, nós também somos salvos, né? E aí Jesus fala para Nicodemos, né, que foi a missão que ele veio cumprir, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fala que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então ele fala para Nicodemos, aí quando ele entende que o nascer do Espírito é isso, porque entrar na barriga não dava mais, mas era o nascer do Espírito, assim como para nós também, quando olhamos para Jesus e cremos que ele é o Filho de Deus e que ele se entregou para nos salvar, nós somos salvos. E o que é ser salvo? Salvo do quê? Que quando a gente está em perigo, a gente é salvo. Sim. O nosso perigo seria morrer eternamente com os nossos pecados, né? E Jesus vem para nos dar uma vida eterna, nos salvar dessa morte eterna. Entendeu, Filipa? Entendi. E o legal, Nicodemos foi escondidinho lá para ver Jesus e saiu de lá sabendo do amor de Deus. Né? Saiu de lá entendendo, ele conhecia uma lei, mas ele não entendia esse amor tão grande de Deus por todos nós. E na realidade, ele não sabia nem como ser salvo, né? Exato. Ele saiu de lá sabendo. E por isso nós vamos ler com as crianças aqui novamente, vamos falar com as crianças sobre o versículo. Você sabe que eu sei cantar esse versículo? Então vamos cantar rapidamente, Filipa? Vamos, é assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Está lá na palavra de Deus, crianças. Procurem.
e que nós não tenhamos vergonha de procurar Jesus como Nicodemos fez, e de noite, escondidinho. Mas Jesus nos espera de braços abertos. Verdade. Vamos procurar Jesus, vamos encontrar Jesus, porque é maravilhoso encontrar Jesus. A gente conhece a salvação e a gente deve ter fé no nosso Salvador, que aí, né, nós nascemos de novo. Isso mesmo, e Filipe, você não sabe, lá no mesmo livro de João 3, só que lá no versículo 39, depois que Jesus foi crucificado, a palavra de Deus cita ali Nicodemos. Ah, é? Exatamente, Nicodemos, ele aceitou Jesus como salvador da vida dele. Olha, e aí a Bíblia cita vendo? que quando Jesus foi tirado da cruz, ele estava ali também para ajudar a cuidar do corpo de Jesus. Olha, tá Lindo, vendo? né, crianças? Lindo. Então, o encontro... Ai, fiquei emocionada agora. Pois é, ele foi escondidinho, mas ali já em João 3,39, ele já declarava que ele amava esse Jesus. Nossa. Tchau, crianças! Tchau. Gente, vamos nos seguir aí no Instagram, no YouTube. Segue lá, a tenda de histórias da TV Polo, tá bom? Aí nós vamos ficar muito felizes, que vai ajudar a gente aqui, né, Tia Rose? Isso tá aí. Bom? E a gente sempre vai buscar, tentar trazer essas histórias lindas da Bíblia para vocês. Tchau, crianças! Até mais! Tchau, tchau!